Shalom. Essa semana está na Parashá da Shavu, a porção semanal de Shemot. Essa Parashá, essa porção, a família de Jacó desce ela para o Egito, e eles vão habitar agora no Egito e vai começar a escravidão do povo judeu. Quando o povo judeu chegou no Egito, no começo, eles não eram escravos, eles tinham liberdade, tinham todos os direitos, eles tinham proteções. Um dos irmãos dos filhos de Jacó, Yosef, que era o José, ele chegou a ser vice-rei. Ele tinha as chaves do governo na mão dele. Todo o país obedecia às ordens de Yosef. E o povo judeu estava muito bem. O povo judeu vivia na região de Goshen. Nessa região de Goshen, eles tinham tudo do bom e do melhor. E as pessoas estavam sentadas lá, crescendo espiritualmente, se dedicando ao trabalho deles, no local deles lá. E de repente os judeus começam a se espalhar por todo o Egito. E as pessoas do Egito começam a olhar feio para os judeus. De repente aparecem muitos judeus em tudo que é lugar. E começa aqui uma exigência da população para o faraó, que era o rei do Egito, a mudarem as regras do país. Começar a tomar uma providência para essa expansão que os judeus estão tendo no Egito. Depois dessa exigência do povo, o rei começa a fazer decretos contra os judeus e começa a escravizar o povo aos poucos. Nesse interim, o povo continua se multiplicando. E o faraó, ele vê pela astrologia, os astrólogos dele avisaram para ele, que está para nascer o futuro salvador do povo judeu. Esse salvador do povo judeu tem que ser jogado na água. Para quê? Para que o Deus do povo judeu não possa se vingar dos egípcios. Eles achavam que uma vez que Deus prometeu que nunca mais ia ter um dilúvio na terra, Deus não poderia se vingar através da água com os egípcios. Então eles fizeram um decreto que todo menino que nascer vai ser jogado na água. Quando Moshe nasceu, a mãe dele escondeu ele por 2 meses, e depois botou ele numa cestinha, como todos nós conhecemos a história. Justamente quem vem salvar ao Moshe? A filha do faraó. A filha do faraó está indo em direção ao rio para se banhar. Ela vai e salva o Moshe. E ela fala para o pai dela, que é um filho dela, e ela adota o Moshe na casa dele. Moshe Rabbeinu então cresce na casa do faraó. A mesma pessoa que queria matar o salvador do povo judeu, ele fica dando papinha na boquinha. Moshe, vou abrir a boca, Moshe, meuzinho. Tudo. Isso aqui o faraó fica alimentando o próprio Moshe, que vai ser o redentor do povo judeu do Egito, na própria casa dele. Ele queria matar Moshe e ele salva Moshe. Agora o ponto de hoje que já discuti é sobre a infância difícil. Moshe Rabbeinu cresce longe da casa dos pais deles. Moshe Rabbeinu cresce como que afastado dos pais. E nessa vida daqui, ele tem que ficar vivendo com uma família adotiva. Moshe Rabbeinu sofria muito por esse ponto. Ele sabia que o pai dele e a mãe dele não eram a Bat e o Paró. Ele ia encontrar com o pai dele uma vez por todo dia, um pouquinho, para ajudar a Torá com ele. Então a pergunta aqui que tem é: como Moshe Rabbeinu, com toda a dificuldade que ele teve, conseguiu virar o líder que ele virou? Para piorar mais ainda a história, depois Moshe Rabbeinu é expulso do Egito, e ele vai para o deserto, e fica de um lugar para o outro, passeando de um lugar para o outro, ele fica numa prisão um tempo. Moshe Rabbeinu tem uma vida muito difícil, assim como a vida de David Ameller também foi muito difícil, que eu não tenho tempo para contar agora aqui para vocês. Então a minha pergunta é: como pode ser que uma pessoa com tanto sofrimento, tantas dificuldades, pode se tornar o líder do povo judeu? Então aqui a resposta que a gente dá é que as dificuldades da vida, apesar de ninguém buscar elas, e ninguém querer essas dificuldades, elas têm um propósito de fazer a pessoa ficar mais forte. Cada pessoa ele pode olhar para as dificuldades da vida dela e ter pena de si mesmo. Ficar, coitadinho de mim, olha só, não aconteceu isso comigo, não aconteceu isso comigo. Ou então a pessoa pode olhar para isso como uma chance de um novo crescimento. Uma pessoa que perde o trabalho dela, ela pode olhar que vai vir um trabalho melhor. Ou então vou mudar o que eu estou fazendo na minha vida, para um outro foco na minha vida eu vou dar. Esse é o caminho positivo de olhar para as coisas. E quem consegue olhar dessa maneira para a vida é a pessoa que vai estar sempre crescendo, independente das dificuldades. Isso aqui a gente aprende com os 2 grandes líderes, Moshe e Davi. Só para complementar, vale a pena a gente recordar aqui que cada dificuldade que a gente tem na vida, a gente sempre tem força para passar por ela. Não existe nenhuma dificuldade na nossa vida que a gente não tenha força para passar. Deus só manda para a gente um teste que a gente possa passar por esse teste. Um teste que a gente tem força para passar. Então, agora vem um ponto aqui que ajuda muitas pessoas a se tocar e dar força para crescer. Quanto maior é a dificuldade, quanto maior é o teste que a gente está recebendo, quer dizer que a gente é uma pessoa grande e a gente tem que aprender muitas coisas, a gente tem que conseguir realizar muitas coisas na vida. Não se esqueçam disso, quanto maior for o nosso teste, maior for a dificuldade,
Óbvio que a gente não pede dificuldade, não pede teste, quer dizer que o nosso propósito na vida é mais importante. A gente tem muito potencial. Então, para vocês, o Shabbat Shalom. Espero ver vocês de novo no meu Shurim, aqui em Israel. Se vocês puderem voltar nas férias. Alguns de vocês já estão revendo esse ano aqui, fiquei muito contente. E outra vez, eu falo obrigado pelos e-mails que estão enviando e as perguntas que estão fazendo, e também com o agradecimento aí. Eu agradeço a vocês por terem escutado esse vídeo. Muito obrigado.